Mais um domingão aqui no nosso podcast Camisa 10 DN. Sempre a gente traz um convidado super especial. E desde já, eu já peço para você que está aqui com a gente no YouTube, para deixar sua curtida, para você também deixar o seu comentário aí e dizer para a gente o que você está achando do nosso bate-papo. Como eu falei, sempre um contador de história. E hoje a gente vai falar sobre comunicação. Hoje, especificamente sobre o rádio, né? A história do rádio. Convidei e ele aceitou, o radialista que trabalhou aqui na cidade de Rio Negrinho, hoje tem o seu programa também na vizinha cidade de São Bento do Sul, Maurício Bayer. Maurício, seja bem-vindo aqui no nosso Camisa 10. Olá, pessoal. Olá, Valdecir. É um grande prazer estar aqui. Agradeço já inicialmente o convite, né? A oportunidade de estar aqui podendo falar sobre um dos nossos assuntos preferidos, né? Que é comunicação. Eu não comecei errado, né? Você é aqui da cidade de Rio Negrinho. Sim. Sou de Rio Negrinho, passei minha infância aqui, comecei a trabalhar em rádio aqui, né? Seus pais também de Rio Negrinho? Sim, meus pais eram naturais de Rio Negrinho, já falecidos, né? Mas eles tinham um comércio aqui em Rio Negrinho, meu pai tinha uma eletrônica, né? E foi por aí que tudo começou. A eletrônica, de certo modo, envolveu a tua relação com o rádio? Sim. Foi onde tudo começou, como eu disse, porque o meu pai tinha, na eletrônica dele, também o trabalho de assistência técnica para a rádio, né? No caso, para a Rádio Rio Negrinho. A única rádio aqui, né? Era a única rádio aqui na época, né? Então, ele que consertava os equipamentos, desde o sistema transmissor, lá no Morro da Antena, na época, quanto os equipamentos de estúdio. E eu era um curioso, né? Adorava eletrônica e tal. E quando criança, aí nos meus 8 anos, mais ou menos, eu ia com ele, principalmente quando ele ia no estúdio. Era uma briga se ele fosse sem me levar junto, né? Eu ficava chateado. Então, sempre ele me levava e eu gostava de ver os equipamentos, os locutores. Por aí que começou. Na eletrônica, você chegou a trabalhar também juntamente com ele? Cheguei a trabalhar na eletrônica, eu fiz curso de... Na época a gente fazia curso por correspondência, não sei se tu pegou essa época. O Universal Brasileiro, era isso? Isso, Instituto Universal Brasileiro. Universal Brasileiro. Olha, nós somos antigos, a juventude não sabe o que é isso. Somos jovens há mais tempo, né? Curso de eletrônica e ajudava ele lá também. Uma das primeiras coisas que eu fiz na eletrônica, no curso, foi fabricar uma pequena mesa de som. E ali eu brincava de rádio, de radialista, gravando, fazendo de conta que estava apresentando um programa. Tinha um pequeno gravador onde eu gravava. Hoje em dia as televisões já nem vão mais para concerto, né? Sim. Deu problema na televisão, descarta e compra outra. Exatamente, é tudo muito descartável e o conserto é muito dispendioso, né? Então só equipamentos muito especiais que vale a pena você levar para uma eletrônica hoje em dia. E como que foi a tua primeira conversa para você então começar a ingressar na nossa querida Rádio Rio Negrinho? Bom, eu sempre dizia para o meu pai que meu sonho era trabalhar na rádio, né? E como ele tinha esse relacionamento já profissional com a rádio, era amigo do diretor, ele já disse lá, quando abriu uma vaga, né, meu filho quer trabalhar aqui. E abriu a vaga de operador, né, sonoplasta, que a gente falava na época. Também já não existe mais. Já não existe mais. Aí eu comecei, tinha 13 anos. Quem que era a equipe da rádio naquele tempo, Maurício? Você lembra? Poxa, eu lembro, sim. Lembro principalmente os locutores para os quais eu fazia sonoplastia, né? E eu sempre digo que isso foi a melhor escola de rádio que eu tive na vida. Porque eu estava ali, né, sentado na frente de grandes profissionais apresentando seus programas e era ali observando eles trabalhar que a gente acabava aprendendo muita coisa, né? Então eu fazia sonoplastia por Aristide Sauer, foi um dos meus grandes professores nessa época, né? Continua nativa. Continua nativa. O Ivo Stebel também, fiz sonoplastia para ele, para o Paulo Roncone, para o Coronel César, fazia um pedaço do programa dele no final da tarde, né? Que também era um profissional lendário já na época, né? E muitos outros, assim, que às vezes... Sérgio Gettler. O Sérgio Gettler nas transmissões esportivas, né? Aliás, não, o Sérgio Gettler não, o Sérgio Ferreira nas transmissões esportivas. Né? O Gettler eu não peguei, ele já tinha saído da rádio quando eu cheguei. Mas eu ouvia ele, Principalmente a juventude que está nos acompanhando não está sabendo o que a gente está falando. Qual que era o trabalho do sonoplasta naquele tempo?
O sonoplasta cuidava de toda a parte do áudio, né? Colocava as músicas, os comerciais, as gravações, ligava o microfone para o locutor falar, né? E ficava ali de olho no... Emendava a fita. Emendava a fita, cuidava de um monte de coisas ali, né? Colocava o cartucho na hora certa. Exatamente. E o locutor, na verdade, tinha mais tempo de pensar no conteúdo do programa, né? De produzir o programa, porque o trabalho dele era entrar na cabine, né? E sentar numa mesa como nós estamos aqui e apresentar o programa. O trabalho do sonoplasta era tão importante quanto do locutor, né? Porque Exato. se o locutor anunciava uma música e o sonoplasta não sabia o que fazer ali... Sabe que dava muita intriga entre locutor e sonoplasta quando não havia essa afinidade, né? Esse era o grande desafio quando você começava na sonoplastia. Você adquiria essa afinidade com o locutor. Porque muitos locutores ali eram locutores assim profissionais reconhecidos e tal, que tinham programas de grande audiência. Então eles não reagiam muito bem a falhas do sonoplasta, né? Principalmente quando o sonoplasta estava começando, como aprendiz. Às vezes o locutor anunciava uma música e o sonoplasta colocava outra, por exemplo, né? Situações assim embaraçosas. Eu comecei na nossa Rádio Negrinho em dezembro de 92. Eu lembro que tinha biblioteca de LPs, né? Naquele Sim. tempo apenas os discos, né? Os chamados bolachões. Quando às vezes o locutor dizia, vamos mudar a programação, vamos rodar Roberto Carlos, a gente sabia certinho onde estava a música. Tinha que localizar, principalmente programas e pedidos musicais. Quando né? o sonoplasta no outro horário não guardava na gaveta errada, né? Se tivesse Sim. na gaveta certa, a gente sabia onde que estava. Tinha um programa que o Ivo Esteban fazia, no final da tarde, chamado Ligação Direta. Esse eu era o sonoplasta também. Era um programa que ele atendia por telefone os ouvintes, né? O ouvinte ligava para o telefone fixo e pedia uma música e oferecia. Normalmente o Ivo batia um papinho ali com o ouvinte, perguntava alguma coisa sobre algum assunto do momento e tal. Às vezes tinha um tema no programa. Mas quando tocava uma música no ar, enquanto estava tocando uma música no ar, eu, sonoplasta, tinha que atender a próxima ligação do próximo ouvinte. Já perguntava que música você vai pedir. Aí ele já me dizia, eu deixava ele na espera, isso enquanto estava tocando a música que o ouvinte anterior pediu. Eu tinha esse tempo da música, 2, 3, 4 minutos, para localizar a música que o próximo ia pedir. Tinha que correr lá na discoteca, pegar o disco e botar no prato. Quando o locutor se despedia do ouvinte, anunciava a música, já estava na ponta da agulha. Isso, exatamente. Né? Então você tinha esse tempo para correr lá e achar. E se você não achasse a música, era um problema. Né? E isso enquanto estava tocando a música, muitas vezes o sonoplasta que está fazendo gravações também. Sim, isso acontecia com muita frequência. Era um trabalho, até certo ponto, pesado, né? Psicologicamente, para o sonoplasta. Exatamente. A gente passava ali, normalmente 6 horas ali de expediente direto, mas isso passava em um segundo. Era tão intenso que no final você não via o tempo passar. Porque todo o comercial ou era na fita de rolo, ou era no cartucho. Exatamente. Ou era, né, às vezes, o locutor ao vivo. Quando a música era um pouco mais comprida, ali dava tempo do sonoplasta ir no banheiro. Mas era pouquíssimo tempo. E as gravações de comerciais, por exemplo, eram feitas no mesmo estúdio. Aqui no caso da Rádio Rio Negrinho, nessa época que eu estava lá. Então, por exemplo, eu colocava no ar a música que o locutor anunciou e a gente tinha um comercial, um spot para gravar. Então, eu mudava para o monitor, né, a mesa de som, na época. Você deve ter pego aquela super som lendária que tinha lá, né? E gravava o comercial enquanto estava tocando a música no ar, ali, no mesmo estúdio. Muitas vezes, gente batendo no balcão. E a gente, nessa época aí, na Rádio Rio Negrinho, não tinha os cartuchos, né, de gravações, mas não tinha a gravadora de cartucho. A gente gravava no gravador de rolo, cortava a fita, montava dentro do cartucho, emendava. Era bem artesanal. Muitas vezes você colocava o cartucho lá, você não sabia, às vezes tinha 3, 4 comerciais gravados no cartucho, você não sabia o qual que era, você tinha que ouvir fora do ar, né? Daí rodar todo o cartucho para voltar no ponto exato de novo. Exato. Era bem complexo o trabalho, era intenso. Completamente diferente de hoje, né? E para a gente que trabalhava naquele tempo era absolutamente normal aquilo. Normal. A gente não sonhava com essa tecnologia de hoje. Exato. E você veja que eu comecei a fazer isso com 13 anos de idade, 14, 15. Nessa idade eu estava fazendo isso todo dia. Isso era anos 80, Maurício? Anos 80, um pouco antes do meio dos anos 80 ali. Não me lembro o ano exato, acho que 83, por aí. Você ficou quanto tempo na Rádio Rio Negrinho? De 83, final de 82 eu entrei, né? E até 87.
Aí em 87 eu fui para Curitiba estudar e comecei a trabalhar em rádio lá. Daí. Você foi estudar, fazer faculdade em Curitiba? Quando eu fui para Curitiba, eu fui para fazer a segunda série do segundo grau na época e a terceira. Fui fazer essas duas séries que a gente tinha uma tendência do pessoal ir em Curitiba fazer isso porque preparava melhor para o vestibular, que era o ingresso, o sistema único de ingresso na faculdade na época, né? Então eu fui lá para fazer isso, fazia no Dom Bosco, né? E acabei trabalhando em rádio lá também. Ah, você também trabalhou em rádio em Curitiba? Em Curitiba. Eu comecei, na verdade, eu fui para lá já com um emprego no rádio lá, né? Para poder me sustentar lá enquanto estudava. Comecei trabalhando na Ouro Verde. São 3 rádios juntas lá, a Ouro Verde FM, em 105,5. Aí tinha a Caiobá, ainda tem, né? 102,3. E a AM 590, em 590 kHz. As 3 rádios eram do mesmo grupo, né? Então eu trabalhei na Ouro Verde, onde a gente trabalhava só como operador de áudio, só que lá tudo era gravado, não era tão intenso quanto na Rádio Rio Negrinho, né? Nós colocava as músicas, colocava as gravações dos locutores anunciando as músicas e os comerciais e tal. E junto tinha a Caiobá FM, meu sonho era começar a fazer locução. Na Rádio Rio Negrinho, antes de sair, já tinha feito alguns ensaios como locutor, trabalhando. Estava começando a aprender a fazer isso, né? No domingo à tarde e tal. E lá eu comecei na madrugada, na Caiobá FM, fazer locução. Você falou que era toda a programação gravada, mas no dia a dia tinha que ter funcionário na rádio. Sim, tinha os operadores de áudio, o pessoal do comercial, secretaria. Que ficava na rádio. Você chegou a pegar também ou só fazia a gravação? Eu só fazia, na Ouro Verde, só fazia operação de áudio. Só era o único só profissional que tinha lá para trabalhar no dia a dia, né? As gravações com os locutores dos programas era feita no estúdio de gravação. Aí tinha um estúdio de gravação que atendia as 3 rádios, né? Então daí o pessoal do estúdio de gravação é que fazia. Então vinha profissionais de fora, na Ouro Verde, a Ouro Verde era muito requintada na época. A parte comercial, por exemplo, tinha só comerciais de companhias aéreas. O programa que eu lembro, né, que a gente tinha lá, um programa que era muito famoso, era o Picape Automático, que era apresentado à noite, na voz do Márcio Seixas, aquele da Herbert Richards, e patrocinado pelas Aerolinhas Argentinas, empresa aérea que tinha na época, né? Então, eram patrocínios de peso, né? A rádio... E Curitiba fervendo de rádio, né? Fervendo de rádio na época. A Caiobá já era rádio pop rock. O que eu fazia na Caiobá é o que eu faço hoje no meu programa de rádio. Exatamente a mesma coisa. E lá, na Caiobá, já era o trabalho de... Você já trabalhava como disc jockey. Não tinha cabine de locução, né? Então, era você como operador e locutor. Não tinha mais essa divisão. Mas o trabalho era o mesmo trabalho? Colocar a música no disco? Ou já tinha computadores? Não tinha computador. Aí que está o desafio. Você fazia o trabalho, aquele trabalho doido de colocar cartucho, de colocar disco, de tudo isso, né? E mais a locução. Foi juntado, né? No nosso tempo aqui, o locutor tinha o trabalho de locutor, que também já era pesado, tinha o do sonoplasta, que era muito trabalhoso, exato, e ainda juntou os dois. Então tinha situações, por exemplo, eu estava aqui falando, apresentando, console de áudio aqui, os pratos aqui com os discos, né? Então colocava a música no prato de trás aqui, por exemplo, né? Colocava ali, preparava para tocar, ficava segurando o prato. Então muitas vezes esticado assim, né, próximo do microfone, anunciava a música, soltava aqui, mexia no console aqui, na frente uma prancheta pendurada com o que eu tinha que falar. Era tudo automático, né? Você sabia, você levava o braço lá, já sabia onde é que estava o toca-disco, exato, o prato. Dá saudades desse tempo, Maurício. Dá saudades. Era absolutamente automático. Como você dirige e não fica pensando em trocar de marcha, né? Aquilo vai sozinho. E hoje em dia a rádio completamente diferente. Completamente diferente. Hoje o operador foi substituído por um software, né, que faz tudo. O locutor está ali na frente do microfone ali, mas já está com a mão no mouse ali, anuncia o comercial e deixa rodando, sim, anuncia a música, e assim mesmo ainda é trabalhoso também. Exatamente. Aí eu vim para São Bento em 1989, quando abriu a 89 FM lá em São Bento. Ela abriu em março de 1989. E eu, no segundo dia que a rádio estava no ar, eu já estava lá. E quem estava lá coordenando a rádio no momento que abriu era o Jaime Pacheco, que tinha trabalhado comigo aqui na Rádio Negrinho. Ele apresentava o noticiário Sara Marte, na época, que era o noticiário das 11h30 ao meio-dia.
A cidade parava para ouvir. Para ouvir. Apresentava ele e o Ivo Stebel juntos, né? Era um baita noticiário. E daí eu fiz amizade com ele lembrou de mim e me chamou. Aí acabei vindo para São Bento e trabalhei lá por 3 anos. E depois fui para outros segmentos. Outros segmentos, mas e o rádio daí saiu da tua vida ou não? Nunca saiu totalmente, né? Sempre tinha um pezinho aqui, outro lá, no mundo das comunicações. Mas a minha formação, a faculdade que eu fiz é na área de tecnologia. Eu fiz sistemas de informação. Então, eu trabalhei muitos anos nessa área também. Trabalhei na Sociedade Paranaense Divina Providência como coordenador de informática educacional das escolas de Santa Catarina e Paraná, viajava bastante. E também trabalhei como TI nas indústrias Artefama. Lá fiquei 5 anos como coordenador de TI. Toda a tecnologia da empresa, né, do Parque Fabril. Mas nesse meio tempo sempre estava ligado à comunicação de alguma forma. Por exemplo, trabalhando em jornal, fui redator do jornal Evolução, fui correspondente do Diário Catarinense. Eu sempre tinha um pezinho na comunicação. E hoje você tem programa em rádio? Hoje eu tenho um programa em rádio que vai completar 3 anos agora, né? Está completando nesse dia 1º de outubro de 2025. Que a gente está fazendo a gravação aqui, a gente está fazendo no dia 1º de outubro, então hoje está completando 3 anos. 3 anos, entrou no ar 1º de outubro de 2022. E esse programa tem um objetivo mais ou menos ligado a isso que você estava falando, a trazer de volta aquela dinâmica de apresentar o programa de forma artesanal. Então, no meu programa, que é o Programa X, não uso o sistema da rádio. Eu faço como a gente fazia antigamente. Então, isso dá uma dinâmica completamente diferente para o programa, né? Então, as mixagens são feitas manuais. Eu tenho um simulador de vinil, onde eu starto cada música independente, starto as vinhetas, como a gente apertava lá no play da cartucheira para soltar uma vinheta entre as músicas, eu faço isso num simulador, né, que simula toda essa situação. A gente consegue ver na internet esse teu trabalho lá na rádio ou não? Consegue ver. Eu tenho vídeos que eu demonstrei, né, como a gente faz isso. Qual é o software que utiliza, né? Mas por que você preferiu seguir esse caminho? Para quem não viveu aquele tempo, saber como que era, ter noção de como era uma rádio? Também, e porque muda a percepção do programa. O programa fica diferente. Porque assim, você que é operador, já foi operador de rádio, vai me entender bem. Por exemplo, no software de gerenciamento da rádio, você tem ali uma fila indiana de áudios que vão sendo startados um após o outro, né? Então você coloca lá a música, coloca uma vinheta, coloca a próxima música. Então termina essa música, terminou, pá, acabou. Executa a vinheta, acabou. Executa a próxima música. No processo que a gente tinha antes, manual, parou, né, parou. A gente estava tocando a música. Antes da música acabar, com a música ainda no ar, quando ela está começando a declinar o volume, né? Você já soltava a vinheta em cima disso, mas a música estava ali no fundo, e ao mesmo tempo que a vinheta estava no ar, já começava a dar as batidas da próxima música, sabe? Fazia uma fusão. Fusão, né? Uma mixagem realmente, que ficava emocionante, principalmente com músicas assim. Meu programa é sábado de manhã, um programa para deixar o pessoal uma vibe alta, alegre, músicas alegres. E mesmo na música, né? Às vezes nem estava terminando, nem tinha terminado ainda a música, já estava começando a outra. Era um trabalho também artesanal. O sonoplasta tinha que manejar ali as músicas. Exatamente. Isso não tem mais no rádio hoje, né? Que o sistema não faz isso aí, não simula isso, né? O sistema só vai soltando os áudios. Se você ouvir o programa e começar a perceber isso, ou às vezes até o ouvinte não percebe esse detalhe, mas ele nota que tem algo diferente, né? É aquela percepção quase inconsciente. Pô, esse programa é que nem o rádio era nos anos 80. Qual é a tua opinião da chegada da internet, do celular principalmente? Em relação ao rádio? Em relação a tudo. Bom, o rádio já foi decretado o final dele muitas vezes, né? A primeira vez eu acho que foi quando surgiu a TV. Todo mundo dizia que o rádio ia acabar. Surgiu a internet, mesma coisa, né? E isso não acontece, porque o rádio tem uma particularidade muito grande em relação ao celular, em relação à internet, porque você consome ele enquanto faz outras coisas, né? Você consome enquanto dirige, enquanto trabalha, e isso outros veículos de comunicação não conseguem com essa facilidade, né?
Aí surgiram os streamings, por exemplo, de música, o Spotify, o Apple Music. Aí o pessoal disse, isso aí vai acabar com o rádio, porque o pessoal não vai mais ouvir música no rádio, vai ouvir no Spotify. Né? Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Ouvir no celular ou no computador que seja, ou na rádio é muito diferente, porque no celular você programa ali 50 músicas, você sabe qual é a música que vai vir depois daquela que você programou. No rádio é diferente, você não sabe, você vai ser surpreendido. Tem o fator surpresa. Né? E nada como também você ouvir o seu nome falado pelo locutor na rádio, né? Sim. Mandar o alô no celular, não existe isso. É outra experiência. Falando, por exemplo, do Spotify, né? O que o Spotify fez? Ele acabou com o disco, o CD, a fita cassete, ele substituiu essa parte, que já existia e convivia com o rádio perfeitamente desde sempre. Né? E o celular também substituiu o rádio, a TV, como a gente conhece, né? O tal do CD, o tal do disco. Hoje está tudo dentro do celular, mas o rádio continua firme. O rádio continua Olha aqui, firme. Está aqui o nosso radinho. Ó. Sim. Mas aqui também tem um rádio. Também tem o rádio. Nesse dispositivo eu também ouço rádio de qualquer lugar. E ouço a rádio onde eu trabalho quando eu estou longe, onde ela não capta por antena. Né? Então isso aqui acabou virando uma ferramenta de apoio ao rádio. A juventude continua ouvindo o rádio? Em parte sim, em parte não. Né? Depende um pouco do... Eu acho que depende um pouco dos hábitos dos pais. Né? Se os pais têm o hábito de ouvir rádio, os filhos aprendem a ouvir. Antigamente, também. você pegou com certeza essa época, muitas casas não tinham TV, era o rádio. A família se reunia para ouvir rádio. Exatamente. Né? Ouvir o futebol no rádio. Hoje em dia, pouca gente ainda acompanha no rádio, porque na TV tem o jogo que você quiser, você está assistindo na TV. Mas muita gente ainda prefere ouvir no rádio. É uma experiência completamente diferente, né? Porque se ouvir uma transmissão esportiva no rádio, você tem que imaginar tudo o que está acontecendo. Né? Então isso é outra experiência, é outro universo, é outra coisa. Na TV o jogo está capengando lá, mas no rádio o mesmo jogo está 1000 por hora. O Joel sabe muito bem disso. Tem que vender o produto, não é verdade, Joel? É outro ritmo. Eu ia te perguntar também sobre a juventude, né, que continua... eu lembrei. Você acha que o celular pode matar pelo menos a TV aberta? Eu acho que a TV aberta já está se transformando. Né? Eu acho que matar é um termo um pouco forte, ela está se transformando. Um exemplo é a própria Rede Globo. Né? A Rede Globo está distribuindo hoje mais conteúdo por streaming do que por antena. Ela se transformou numa espécie de Netflix da Globo. A Globo News dá menos 1 ponto. Isso aí, antigamente, há 20, 30 anos atrás, era impensável. Sim. Mas aí é por conta não do meio, é por conta da programação, do consumo desse tipo de programação estar mudando. Né? Hoje... Tem que se adaptar. Assim como o rádio se adaptou, Sim. A TV vai ter que se adaptar. O rádio está o tempo todo se adaptando, a TV também tem que correr atrás. Né? Ou se adapta ou desaparece, não tem muita alternativa. Você é funcionário da rádio? Como é que funciona, Maurício? Não, lá tem um esquema de funcionamento diferente. As pessoas formam um contrato com a rádio nas suas programações, né? Uma espécie de cooperativa. É um modelo que está funcionando muito bem. Funciona muito bem, a gente tem a programação e tem alguns locutores, claro, da rádio onde eu trabalho, que são funcionários já desde muito tempo atrás, né? E são, assim, diria assim, grandes atrações da emissora, né? Eu só estou fazendo um programa lá nos sábados de manhã, das 9 da manhã, 1h da tarde. Então, eu estou fazendo mais por hobby, mas é um programa que gera faturamento para a emissora. É um programa que tem um público-alvo bem interessante, porque é um programa voltado para a geração X, que é o pessoal que nasceu de 65 a 85. Esse pessoal é consumidor em potencial de muitos produtos. É um pessoal que já tem um poder aquisitivo maior, né? Então, hoje, o programa consegue dar resultados para quem anuncia. Isso é muito interessante. Ele tinha 3 horas de duração, aumentou mais 1 hora. Todo sábado. Você faz Todo ao vivo, sábado. você está na rádio. Sempre ao vivo. A Rádio São Bento, né? Que também virou FM. Faz tempo já que virou FM. Já faz alguns anos. Está em 90,3 MHz, né? Ela pega aqui em Rio Negrinho. E em radiosambento.com, também no site, você consegue ouvir em qualquer lugar. Hoje São Bento possui 3 rádios? Hoje São Bento possui 3. Eu não sei,
se dá para dizer 4, porque tem uma situação um pouco particular. Tem a 89, tem a Rádio São Bento, que é mais antiga, fundada em 1980, a 89 fundada em 89. Tem a Rádio Liberdade, que é a comunitária, né? E tem a Band. Só que a Band ela é registrada em Campo Alegre. Ela é uma rádio de Campo Alegre, o sistema transmissor dela está em Campo Alegre e o estúdio está em São Bento. Você disse que a Rádio São Bento é uma rádio antiga, fundada em 1980. Sim. A nossa Rádio Rio Negrinho em 1948. Foi muito antes, né? Nessa época ali que eu trabalhava na Rádio Rio Negrinho, tinha muita audiência em São Bento. Muita audiência. Era a única rádio aqui da nossa região. Mafra tinha. Mafra a tinha. difusora. Tinha São José em Mafra. São José. São José. E a difusora era em Rio Negro. É. E essas rádios, acho que nem entravam em Rio Negrinho. Olha, naqueles rádios que existiam naquela época... Que o teu pai arrumava... Você até conseguia captar com uma boa antena e tal, né? Você conseguia sintonizar em algumas horas do dia. Também dependia muito da propagação, né? Tinha dia que a propagação estava mais favorável, né? E na época o espectro eletromagnético não era tão poluído, né? Hoje tudo transmite né, alguma coisa no ar por ondas eletromagnéticas, né? Então o rádio está muito mais sujeito a interferências, né? Então ele não pega mais tão bem como antigamente. Como que o locutor antigamente dava o tal do furo de reportagem? Ele não sabia o que estava acontecendo em São Paulo. Como que era o jornalismo naquele tempo? Vou citar como exemplo o que eu vi acontecer aqui na Rádio Rio Negrinho na época que eu comecei. O Ivo Stebel preparava aquele noticiário de hora em hora, né? Ouvindo as rádios de fora. Ele sintonizava a Rádio Nacional. Tinha um rádio muito bom lá com antena externa. Ele pegava as rádios de fora, gravava em fita cassete o noticiário deles, ia ouvindo e datilografando. Depois ele ia com essa lauda datilografada para o microfone para fazer o boletim. Era a notícia em cima da hora que eles diziam. Para dar as notícias nacionais, internacionais, né? E daí também fazia o trabalho de jornalismo local, né? Entrevistando, reunião de Câmara de Vereadores, esse tipo de coisa. Aqui em Rio Negrinho passaram grandes radialistas. Coronel César, Ivo Stebel, Aldemir Tavares. Chegou a trabalhar com Aldemir? Trabalhei com Aldemir Tavares. O Aldemir Tavares foi um grande amigo pessoal depois também. Conhecia muito bem ele. Acabei trabalhando com ele na Rádio Rio Negrinho, mas a gente tinha também amizade. Muitos que trabalharam até antes da minha época, como o Sérgio Gettler, falecido Sérgio Gettler, né? Sim. Ele eu não conheci pessoalmente, mas eu ouvia ele no rádio quando ele apresentava. O Coronel Sérgio já tinha o Ranchinho do Coronel e o Alvorada Sertanejo, é isso? Sim. E o programa Banda Vem Aí no domingo. A Banda Vem Aí no domingo. Esse é outro ponto também que o radialista, né, que quer entrar nesse ramo de rádio, que tem que saber que não existe feriado, não existe domingo. Não existe... Hoje em dia já está bem mais maleável, né? Muita gravações aí, fim de semana, muita programação do fim de semana é gravado. Mas eu lembro, na Rádio Rio Negrinho, começava às 6 da manhã e parava às 11 da noite, todo o tempo, 100%, era ao vivo. Exatamente, era programação inteira gerada ao vivo, não tinha nada gravado. De segunda a domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Só tinha gravação no domingo à tarde, depois de 2, 3 horas da tarde, mais ou menos, que era o Domingo Especial. Que aí só tocava música, falava a hora certa. Tinha um programa também, você talvez vai lembrar, no domingo, era Pedindo e Ouvindo, parece. Parece que era Pedindo e Ouvindo, que chegava a centenas de cartas lá. Claro que a programação não ia atender todos, atendia talvez 20, 25, sobrava... Era a internet de hoje. De hoje, exatamente. O pessoal mandava um recado para alguém, mandava a felicitação de aniversário, né? Hoje você dá parabéns para a pessoa no Facebook, né? Na época você dava através de uma cartinha para a rádio. Para tal pessoa com amor e carinho. E o locutor fazia a voz de locutor e as pessoas em casa diziam, nossa, amanhã eu vou mandar de novo. Exato, era bem assim. Era romantizado a coisa. Sim. Comprava aquele estoque de fichinha telefônica, né? Para poder ligar para a rádio. A dupla Zezé de Camargo e Luciano, com certeza já assistiu o filme, começou assim, né? O pai do Zezé de Camargo, o Zezé fez a música É o Amor, o próprio Zezé levou a fita cassete na rádio, e o pai do Zezé era pedreiro,
ele comprava todo o pagamento dele em fichas, dava para os amigos e ele mesmo ligava na rádio e pedia essa música. E foi assim que começou. A rádio fez muitos artistas. Sim. A rádio tinha essa capacidade muito forte, né? Isso é uma coisa que hoje passou um pouco mais para as redes sociais, streams de música e tal, né? Hoje, como que um artista hoje se torna conhecido? É no TikTok, no Instagram, quando começa a viralizar a musiquinha que ele lançou, né? E como será daqui 20, 30 anos, né? É muito incerto, né? É bem difícil fazer uma previsão. Mas tem coisas assim da essência do rádio que não vão morrer. Mesmo agora o pessoal fala muito da locução por IA. A locução por IA está muito avançada e muito perfeita, né? A gente utiliza em gravações de comerciais, já com vozes absolutamente perfeitas, simulando inclusive da respiração, né? Então, hoje tem as locuções mais avançadas, você não identifica mais que não é uma pessoa real falando. E já existe rádios operando com programações geradas por IA. Conteúdo gerado por IA, locução gerada por IA, né? E toca as músicas. Aí os streams de música estão descobrindo esse nicho e trazendo para os próprios streams. Essa semana, agora em que a gente está gravando esse episódio, o YouTube anunciou, né? O YouTube pertence ao Google, anunciou que está iniciando as primeiras rádios de inteligência artificial no YouTube Music. Está operando já nos Estados Unidos de forma experimental, né? Onde um locutor de IA vai anunciar as músicas, porque as pessoas sentem falta disso. É aquilo que você falou, não tem o elemento surpresa, embora você possa pôr lá no Spotify uma playlist aleatória, onde o algoritmo vai escolhendo músicas que ele acha que você gosta, né? Mas essa experiência, esse dinamismo do locutor falar alguma coisa da música e tal, isso não tem. E os streams de música estão correndo atrás disso. Isso é a essência do rádio. Porque por que é melhor ouvir uma música no rádio? Hoje o pessoal relata isso para mim. Eu tenho no meu programa lá uma sessão chamada Music News. De bloco em bloco. A primeira música que eu vou tocar no bloco musical, eu falo alguma coisa dela. Eu conto a historinha da música, falo uma curiosidade do cantor, da banda, e aí toco a música. Apesar da pessoa já ter ouvido essa música antes, depois que ela sabe a história, a percepção dela, a experiência dela de ouvir aquela música é diferente, é mais intensa. Muita gente pensa, né? Eu vou fazer aqui só flashback, vou trazer 50 músicas, vou ficar ouvindo. Mas, de repente, você toca uma música no teu programa e a pessoa diz, nossa, esqueci dessa música. É o fator surpresa. Exato. E tem hoje rádios que apenas seguem o que as outras fazem, seguem as tendências, seguem as pesquisas, que muitas vezes são até feitas de uma maneira assim meio estranha. Não confiável. Não confiável. Muitas vezes tem interesses, né, manipulando o resultado dessas pesquisas e ficam tocando o que é o pseudo-sucesso, né? E ficam tocando essas músicas. Fabricando o sucesso. Empurrando goela abaixo nos ouvintes, os ouvintes acabam ouvindo isso e não aprendem a gostar de outros tipos de música, de outras coisas. Isso se perdeu ao longo do tempo. Nos anos 80, as rádios FMs eram muito mais internacionalizadas do que hoje. Metade da programação, ou até mais, era de música internacional. E isso não está errado. Não está errado, não é desprestigiar a música nacional. Eu acho que música é algo que não deve ter fronteiras, é uma linguagem universal, né? Então, hoje, tem muita coisa bonita sendo produzida lá fora que o pessoal aqui nem sabe que existe. E não é o streaming de música que consegue revelar isso para esse pessoal, não é a internet. É a gente, quando faz uma pesquisa, lança no ar, no programa, né? São Bento é uma cidade de colonização germânica, então eu coloco às vezes um sucesso pop da Alemanha, que está tocando nas rádios lá, para tocar. O pessoal me liga, o pessoal manda mensagem, quer saber o nome da música, né? Nunca ouvi, que música linda. Tem muito material bom. Esse é o alicerce do rádio, né? É o alicerce. O que a gente, voltando, o efeito surpresa. A pessoa não está esperando aquilo, de repente, olha, para ouvir a música. Exatamente. O pessoal usa aquele aplicativo no celular, o Shazam, né? Que consegue reconhecer uma música que está tocando, né? Então, eu digo hoje que o objetivo do programa X é ser o programa de rádio onde o pessoal mais utiliza em casa o Shazam, para descobrir o que está tocando, para trazer essa cultura, né? Isso é cultura realmente, é o rádio gerar cultura. Hoje em dia... Vai lá, Joelson. Eu queria complementar, mas aproveitando que você está no embalo, puder replicar a pergunta aí, você
disseminar essa cultura um pouco, as pesquisas que você faz, você usa o Instagram como ferramenta para também dar dica das bandas, dos artistas. O objetivo ali é dar um gostinho do que é o Programa X, para divulgar o programa, trazer as pessoas para ouvir o programa, né? Às vezes são até trechos do próprio programa que eu coloco lá. Exatamente, mencionado no Instagram, para você acompanhar. Sim, é @djmal.x. Tanto o Instagram, quanto o TikTok, quanto o Facebook e também o YouTube. Inclusive você tem um canal no YouTube também. Isso. Também acha ele por youtube.com/djmal.x. Você fazia, já entrando nesse ramo aí que o Joelcio citou, fazia entrevistas com personalidades também aqui no canal do YouTube. Resgatava algumas gravações antigas. Sim, tenho vários episódios lá que são voltados para isso, para preservar, para eternizar algumas coisas que aconteceram no rádio aqui na nossa região. Então tem um episódio lá que tem uma entrevista com o Aldemir Tavares, por exemplo, tem um episódio que conta a história do Coroné, tem até um trechinho, achei pouco material dele disponível, mas tem um trechinho dele falando. Hoje eu tenho mais material já do Coroné César. Quem sabe a gente possa reeditar agora, né? Uma nova versão, aproveitando esses materiais, né? Então o objetivo do canal era isso, resgatar essa história do rádio, né? E fala um pouco também sobre tecnologias, né? As diferenças tecnológicas do rádio lá dos anos 80, 70 para hoje, um pouco dos equipamentos, dos recursos, dos softwares atuais que as pessoas podem utilizar como apoio para gravar programas. Hoje é possível você, com um notebook, gravar um programa de rádio completo, né? Tendo as ferramentas adequadas. Hoje em dia você cria uma música, não precisa mais ter o autor da música. Você né, na IA, eu quero uma música que fale sobre esse tema aí, a IA faz a música para você. Isso. A gente já está utilizando isso na plástica do programa, né? Eu tenho vinhetas lá cantadas do Programa X, que são bem parecidas com as vinhetas antigas, as vinhetas que as rádios utilizavam nos anos 80 e até antes, mas foram geradas por IA. Voltando agora aos anos 80, você lembra alguma passagem aqui da Rádio Rio Negrinho aí que ficou marcado para você? Alguma curiosidade, alguma coisa que o locutor pediu para você fazer, você fez errado, algum outro sonoplasta acabou fazendo alguma coisa errada? Eu lembro de várias histórias que aconteceram, inclusive comigo também. Tem muitas histórias aí lendárias, né? Nem todas dá para contar, né? Nem todas dá para contar. E será que todas são verdadeiras? Eu não sei. Eu posso falar das histórias que eu testemunhei, né? Há muitas situações assim cômicas, principalmente. Será que a história do índio, do Paulo Roncone, é verdade ou não? No centenário da cidade, você conhece essa história ou não? Conheço essa história, eu vi naquele documentário da rádio, né, que foi produzido. Os índios vieram de... Ele mesmo contando no documentário. Dr. Pedrinho, se eu não me engano, os índios vieram, desfilaram no centenário e eles convidaram acho que 2 ou 3 índios para ir no estúdio da rádio da entrevista. E o Paulo Roncone, assim conta a lenda, né? Disse, mas o índio não devia estar pelado, né? Vocês estão de roupa. E o índio ficou bravo e deu uma flechada dentro do estúdio, né? Ficou a marca no estúdio lá por décadas. Ficou até lendária a marca do... Aí eles ofereceram Pepsi para os índios e os índios gostavam só de Coca-Cola. Tiveram que sair procurar Coca-Cola, naquele tempo já era mais difícil. Eu lembro dessa história, de ter ouvido essa história, né? Não é do meu tempo, ela é um pouco mais... aconteceu antes de eu entrar, mas não tem como a gente saber, né? Qual é o grau de veracidade nisso, né? O quanto ela foi enfeitada. Mas o pessoal tem a marca lá, né? A marca da flechada... Da flechada, hoje em dia já não nem tem, a gente já está em outra casa, outra né? casa, né? Mas lá o estúdio lá, eu lembro que ficou a marca. Agora também eu não vivi essa época, não sei se era realmente da flecha ou não. E antes de eu entrar e antes de você entrar lá, o estúdio era o contrário. Era. Ali onde está a discoteca, né? Onde estava a discoteca era a cabine do locutor. Bem maior. Então o console de áudio era invertido, né? Inclusive ficou o vidro lá, né, separando a área de sonoplastia da discoteca. E tinha também a área de gravação, né? Sim, o estúdiozinho de gravação lá atrás, né? Mas que era pouco usado, né? Não era usado para gravar comerciais. Né?
Você imagina como que era o rádio naqueles tempos, lá nos anos 50, né? A rádio foi fundada em 1948, né? A gente, nos anos 80, também era, né, Sim. coisas ali trabalhosas. Eu imagino como que era, então, nos anos 50. Talvez era mais trabalhoso ainda, né? No caso da De rádio, válvula. no caso da Rádio Rio Negrinho, nos anos 50, eles tinham uma mesa de som a válvula, né? E o auditório embaixo, né? No andar de baixo funcionava um auditório onde o pessoal ia se apresentar ao vivo. A gente vê fotos antigas, Maurício, e sempre tem um microfone da Rádio Rio Negrinho. Inauguração de loja, chegada de governador, posse de prefeito. Sempre estava um repórter da Rádio Rio Negrinho. Sim, marcou história. A rádio realmente tinha esse... Era a principal fonte de informação da comunidade. É isso, então. Já estamos já no... Mas agora isso não contou nem o caso dele ainda. Eu perguntei. Ali na Rádio Rio Negrinho... Ele enrolou, ele não contou. Tem uma história lendária da Ave Maria, do operador novo na Ave Maria. Você conhece essa história? Não. Diz a lenda que essa história aconteceu na Rádio Rio Negrinho, mas eu já ouvi na internet gente contando como se ela tivesse acontecido em outra emissora. Mas quando eu entrei ali, o pessoal contava muito essa história aí, de que um operador, né, estava na fase de aprendizado, né? Então colocaram ele ali para fazer a hora da Ave Maria, a operação de áudio na Ave Maria, que era pontualmente às 6 horas da tarde. Ainda até hoje. Tinha o padre, né, que vinha fazer, e depois o próprio coronel, que estava no ar nesse horário, com o ranchinho do coronel. A Ave Maria ficava no meio do programa dele, né? Ele também fazia. Daí ele já estava nessa época fazendo. E ele que contava essa história, né? Então o operador de áudio que estava aprendendo, né, recebeu a instrução. Você coloca a música da Ave Maria, né, colocava no disco, né, deixa ela tocar um pouco, e aí baixa o volume para o coronel começar a fazer a oração. Ele colocou, deixou o volume alto, o coronel começou a fazer a oração e ele não baixou o volume. Aí o coronel percebeu que a música estava muito alta, atrapalhando, né, a oração, e começou a fazer assim para o operador, para ele baixar a música. O operador fez o sinal da cruz e se ajoelhou. Se ajoelhou. Pensou que era para se ajoelhar também. A cabeça de sonoplasta pode vir em qualquer coisa. Tem uma história na rádio, não sei se é a Rádio Tupi ou Rádio Globo, lá do Rio de Janeiro, que Ataúfo Alves estava fazendo, acho que 10 ou 20 anos que ele tinha morrido. Então o locutor levou o filho do Ataúfo Alves para dar entrevista, né, para falar do pai. Se eu não me engano, também é Ataúfo Alves Júnior. E o locutor dizendo, estamos aqui com o filho do Ataúfo Alves, né, hoje completando 20 anos da morte, e o sonoplasta colocou parabéns para você. Ainda o locutor diz, infelizmente, falando da morte, aí o sonoplasta me coloca o parabéns para você. Sim. Programa ao vivo, né? Ali na Rio Negrinho acontecia isso, às vezes eu estava dando a nota de falecimento lá, o locutor dando a nota, e os operadores de áudio ali e outros colegas ficavam fazendo micagens para tentar fazer o locutor rir enquanto estava, né, para perder a seriedade, né? Coisa, né? Essas histórias acontecem até hoje, onde tem um ou dois dentro do estúdio, sempre tem algum problema. E vocês que fazem transmissão, né, de jogos, tá, tem histórias lendárias também nas transmissões, né? Nas transmissões também. Eu lembro de uma do Sérgio Ferreira e o Ivo Esteban narrando um jogo que tinha lá em Piem, era uma decisão, acho que no Estádio dos Patamares ou algo assim, e eles iam com a maleta de transmissão, uns 200 metros de cabo, e para chegar até o telefone físico, né, o telefone fixo mais próximo, para conectar a maleta de transmissão ali, colocava os microfones na maleta, e eu estava de operador na rádio, o jogo sendo transmitido, daqui a pouco o jogo saiu do ar, sumiu o sinal, né? Botei uma música lá e fiquei monitorando no interno, ali no monitor interno, a hora que eles voltariam a transmitir. Já deduzi algum problema no equipamento. Daqui a pouco o Sérgio apareceu ali, Maurício, está me ouvindo? Coloca no ar de volta, voltamos aqui, né? Botei ele no ar de volta, ele entrou no ar dizendo assim, fomos interrompidos por uma vaca que mastigou o nosso cabo. O cabo passou por um pasto, né, para chegar na casa onde tinha o telefone. A vaca foi lá e comeu o cabo. A vaca comeu. E ele começou falando assim, mas bem sério, naquele jeito solene dele, né, de falar. Né?
Eu sempre conto a história, o Joelson já conhece a história, não sei se você conhece. Eu e o Érico Nagorski narramos um jogo sem assistir o jogo. Ah, eu conheço essa história. São Então é verdade. É absolutamente verdade. Nada do que a gente fala, a gente aumenta nem diminui. Isso aconteceu. A gente estava já vindo embora, porque, infelizmente, na Bicelesc, em São Bento do Sul, se eu não me engano, não tinha condições. Não tinha energia elétrica onde a gente estava, né, não tinha telefone, nada. Nós resolvemos voltar para casa. No meio do caminho, eu vi uma casa, ela disse, vamos fazer esse jogo aqui dessa casa? Eu disse, mas como? Não estamos vendo nada? Eu disse, não, pega a moto, volta lá no campo, pega a escalação e inventa o jogo aí. E, inclusive, eu fazia as reportagens, a bola saiu pela direita, a bola foi chutada, mas tudo, nós não estávamos vendo nada. O Érico levou 90 minutos sem ver o jogo também, na sala da mulher. Pediu licença, se a mulher emprestava o telefone, e daí no telefone, né, o som perfeito. A gente chegou em casa aqui, até o Taco, que foi o nosso último entrevistado, ele era um patrocinador. A hora que eu cheguei em Rio Negrinho, o Taco disse, nossa, ficou perfeito, foi o melhor jogo que vocês fizeram, quando precisar, eu patrocino de novo. Ninguém soube que a gente não viu o jogo. Que loucura. O Érico me contou que quando vocês escutavam a vibração que saiu um gol lá no campo, dava para escutar, né? Vocês corriam lá para ver para quem foi o gol. A né? gente estava talvez a 1 quilômetro do campo, mas não dava para ver. A gente ficava imaginando, né? Bom, a torcida de São Bento vai fazer mais barulho se der gol, né? E a torcida de Rio Negrinho, que era a equipe do Vila Nova, então a torcida não ia fazer tanto barulho, né? A gente ficava imaginando o que estava acontecendo. Que loucura. A gente já tinha gastado o dinheiro do patrocínio, alguma coisa tinha que sair a transmissão. Né? Histórias do rádio. Histórias que ficaram na história do rádio. Quer deixar novamente teus na internet, aí, como é que o pessoal acha você, Maurício? Quero. Pode me achar no TikTok, no Facebook, no Instagram e no YouTube com DJ Mal com U.X. Tá? E convidar o pessoal, né, para assistir, ouvir o programa X nos sábados, das 9 da manhã, 1 da tarde. Ontem foi para o ar. Ontem foi para o ar. Hoje é domingo, né? Inclusive, então, no teu programa, você também já fez um anúncio aqui da nossa conversa. É isso aí. Então, o programa em 90,3 MHz, quem está aqui na região, radiosãobento.com para quem está mais longe, né? E ao vivo, pode participar, interagir. Traz de volta essa magia de você ouvir a tua música preferida no rádio. Joelson. Show de bola, 45 minutos bem jogado. É isso aí. Então, você que ficou com a gente aqui, então, curte, né? Dá a tua curtida. Se quiser compartilhar, compartilha. Se inscreva também aqui no Camisa 10 DN. Quero agradecer você, Maurício, se deslocar até de São Bento do Sul. A gente já tinha combinado, né, na semana passada, mas infelizmente, por causa da tua saúde lá, que deu um pequeno problema de gripe lá. Mas... Você sabe como é que é locutor de rádio quando está com gripe, né? Não tem condições. Eu ia estar tossindo aqui, né? Então, gostou da experiência, Maurício? Gostei. Parabéns aí pela iniciativa. Achei muito legal. Acompanhei alguns episódios já, né? Muito legal esse resgate que você está fazendo aí. Parabéns. Muito bem. Então, muito obrigado mais uma vez, Maurício. Com certeza. Nós temos aqui o nosso brinde para você. Opa. É de coração. Você vai deixar também o teu autógrafo aqui na nossa... Essa bola vai dar milhões aqui. Opa, eu não queria aparecer de óculos, agora eu vou ter que colocar. E hoje já é o 1º do 10, né? Já estamos no mês de outubro. Então, vamos encher essa bola aí de assinaturas. Isso aí, Maurício, muito obrigado. Obrigado também pelo trabalho do Joelcio. Vamos conversando sempre para frente aí, então. Valeu. Um abraço a todos. Um abraço.